No vídeo de hoje eu quero trazer o conceito do que seja economia, o conceito moderno, pelo menos, do que seja economia. Isto baseado neste livro aqui do Gregory Mankiw, que é a Introdução à Economia. Caso você tenha interesse, o link deste livro está na descrição. Economia básica, né? Este vídeo faz parte da playlist de economia básica, inclusive, ou de economia como um todo. No vídeo anterior eu tratei sobre a etimologia da palavra economia, segundo este autor, e nós vimos que economia, do grego, que eu não falo grego, mas eu estou aqui transliterando, imagino que seja o economos, e significa aquele que administra um lar. E no vídeo anterior, então, eu mostrei como o autor faz essa relação entre famílias, como mini sociedades ou micro sociedades, e aplicando isso à economia como um todo. E também entendemos aquele conceito, um conceito novo que surgiu, que é o de escassez, né? No vídeo anterior eu tratei sobre isso. Escassez nada mais é do que a natureza limitada dos recursos da sociedade. Assim como acontece numa família, os recursos são limitados. Então, no vídeo de hoje, avançando nesse tipo de assunto, o que significa economia para esse autor? Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Então, eu vou repetir. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. E vou repetir pela terceira vez porque é importante. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Na maioria das sociedades, os recursos são alocados não por um único planejador central, mas pelos atos combinados de milhões de famílias e empresas. Os economistas, portanto, estudam como as pessoas tomam decisões, o quanto trabalham, o que compram, quanto poupam e como investem suas economias. Estudam também como as pessoas interagem umas com as outras. Por exemplo, eles examinam como compradores e vendedores de um bem determinam juntos o preço pelo qual o bem será vendido e a quantidade a ser vendida. Por fim, os economistas analisam as forças e as tendências que afetam a economia como um todo, incluindo o crescimento da renda média, a parcela da população que não consegue encontrar trabalho e a taxa a qual os preços estão subindo. O estudo da economia apresenta muitas facetas, porém o campo é unificado por diversas ideias centrais. E aí ele mostra, né, que nesse capítulo os 10 princípios da economia mostram essas muitas facetas da economia. Esses princípios nos fornecem uma noção mais ampla sobre a economia, e ele diz que esse capítulo, de fato, né, é uma introdução à economia, para você ter uma ideia básica do que seja. Interessante, né, então, esse conceito que ele traz aqui. Cada autor que existe na teoria econômica vai trazer a definição de economia numa perspectiva, na sua própria perspectiva. Então, nesse caso aqui, ele traz a sua perspectiva, Mankiw traz a sua perspectiva, que tem mais relação com a economia clássica, né? Então, o conceito é: economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos e se preocupa em estudar economicamente, né, como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem e como a economia funciona. São esses três pilares que na verdade são os três pilares dos princípios também. Eu fico por aqui e no próximo vídeo eu quero tratar ou iniciar os princípios que buscam explicar como as pessoas tomam decisões. O princípio 1, 2, 3 e 4. Principalmente o princípio 1. Talvez eu já comece por ele. Vou pensar se já começo por ele ou se menciono os 4 primeiros. Beleza? Dá uma olhada no vídeo anterior aqui do canal, onde eu gravei, onde eu tratei sobre o conceito de economia, mas a etimologia da palavra segundo esse autor, e a analogia que ele faz entre economia e famílias. Valeu!